Não tô vendo Joia. ele. E aí, qual é a faculdade que vocês estudam? Campos Sales, Campos Sales. em São Paulo, na Lapa. Na São Paulo, capital? capital. Isso Isso. aqui é capital. São Paulo, capital. Tranquilo. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Ô, Eu acho Antônio, que não dá na pra... semana passada, acho que alguma de vocês, acho que entrou em contato comigo e depois eu terminei esquecendo de retornar. Não sei se foi a mesma pessoa que entrou em contato comigo agora, hoje. Não, não, acho que não. Deve ter sido outra pessoa. Tinha um estudante também tentando falar comigo para fazer uma entrevista também, a semana passada. Deve ser o E pessoal aí, da parte da manhã, que também tem que fazer. então, entendi. Se vocês chegaram antes. Quer dizer, eles chegaram antes, mas vocês terminaram antes. Conseguiram antes. Boa. O senhor pode começar falando um pouco da produção do senhor, como que funciona o seu sistema, se é de leite, se é de corte. Por que optou por essa raça? Olha, eu optei por essa raça porque eu comprei uma bezerrada aqui de um amigo em 2002, mais ou menos. E quando eu comprei essa bezerrada, ela teve um desempenho maior do que o gado aqui da região. E aí me despertou essa curiosidade. E aí eu comecei a estudar sobre a raça, entrei em contato com a Associação dos Produtores de Gado Cimental de Sim Brasil, que no caso era o doutor Alan Fraga, e ele Sim, me deu todas as dicas e eu passei a acompanhar o resultado da raça em vários lugares do Brasil. E eu comecei criando o Cimental PO, tá? ah, Criei por uns 8 ou 10 anos e depois eu parei de registrar. O meu pai faleceu e eu fiquei com pouco tempo e terminei não registrando mais os animais e depois de um tempo os animais foram ficando velhos e eu fui descartando e terminei a criação. Mas nunca me afastei do pessoal do cimental. Então eu resolvi depois voltar a criar e aí em vez de voltar a criar o cimental PO, eu voltei a criar o Sim Brasil, porque com o perfeito. Sim Brasil eu aproveitava a qualidade do zebu aqui do meu estado de Alagoas, que é muito bom. E é um animal mais adaptado para os trópicos. Embora que eu Sim, tinha aqui animais PO e criava muito bem aqui, se davam muito bem aqui, o Sim Brasil indiscutivelmente é mais adaptado ainda. Então eu resolvi voltar fazendo o Sim Brasil por conta disso. Por parte da perfeito. primeiro que eu gosto muito das raças envolvidas, que no caso é a cimental e o Nelore, e também pela rusticidade desses animais que é maior e aí daria menos problemas, vamos dizer assim, no rebanho das outras pessoas que me comprassem os reprodutores. Foi por isso que eu decidi iniciar o plantel de Sim Brasil. Mas o Sim Brasil eu não quis comprar pronto também. Eu quis fazer todos os cruzamentos. E você, para fazer todos os cruzamentos no Sim Brasil, você demora muito. Então, para você ter uma Sim, ideia, eu comecei há uns 7 anos e ainda não estou vendendo tourinho. Porque eu escolhi fazer pelo caminho mais longo. Primeiro tem que fazer a meio sangue, depois da meio sangue, você coloca um Nelore em cima dessa meio sangue, aí você faz a 1/4 cimental, 3/4 Nelore. Depois você, nessa fêmea, você coloca o cimental puro novamente, e aí você vai para o 5/8, que é onde a gente vai fixar para fazer o Sim Brasil. certo. Demora quantos anos para chegar no Sim Brasil? Quando resolve fazer desde o princípio do cimental? Olha, você tem duas maneiras de fazer. Você pode começar fazendo a meio sangue, e nessa meio sangue você já pode colocar um Sim Brasil em cima. Hum, Como são dois animais de sangue bem próximos, que é o meio sangue e o 5/8, a associação já aceita como Sim Brasil, tá? Isso é um caminho mais curto. Eu optei por fazer o mais longo, porque eu acho que tem mais consistência e mais qualidade, porque a gente só usa para fazer o rebanho, a gente só usa animais puros e os animais puros de central de inseminação. É assim que eu estou fazendo. Eu só uso o central, eu não tenho nem touro de repasse aqui na fazenda ainda, tá? Então eu resolvi fazer eu mesmo o plantel. Demora, mas você faz do jeito que você quer. E quem mexe com genética tem que ter essa paciência. Não se faz genética de um dia para a noite, senão você não consegue chegar em lugar nenhum, se você for pular etapas, né? Então eu escolhi esse sistema
não é por ser doido, não. É porque eu sei que o resultado é melhor lá na frente, É o certo? melhor A gente resultado. só usa animais top de central. Eu acho a parte genética, comprar sêmen de touro bom, eu acho uma coisa barata, né? Às vezes você tem um criador que tem 40, 50 anos selecionando o plantel dele, e quando tem um touro bom dele lá, ele está disponível na central para qualquer pessoa usar. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa parte genética das centrais e fazer um plantel com aquelas características que o dono escolheu para colocar no plantel. Eu acho que o plantel tem que ter a cara do dono. Eu escolhi fazer cimental e Sim Brasil corte. Então, eu não me preocupo tanto em leite sobrando. O leite tem que ser sobrando para o bezerro, não para que eu tire esse leite, eu faça uma segunda funcionalidade do rebanho. O meu precisa ter leite bom. O cimental já tem leite bom, o Sim Brasil vai ter leite bom, mas eu quero só o suficiente para criar muito bem o bezerro, porque são qualidades antagônicas, leite e carne. Sim. Mas não há como fazer um plantel bom se você não tiver umas fêmeas bem leiteiras. Então, a gente precisa dessas fêmeas leiteiras, que é uma característica já da raça cimental. Ah, perfeito. Então, a linhagem que o senhor optou foi a linhagem de corte. E hoje, após 7 anos, o senhor já está tendo resultado no gado de corte? Já. Os cruzamentos intermediários já estão dando um resultado muito bom aqui. São excelentes os resultados. Eu tenho desmamado muitos bezerros acima de 10 arrobas. De média, já tive lotes com aproximadamente 30 bezerros apartados com 10,7 arrobas. Os machos, e as fêmeas com 9,7. Então, assim, é bem acima do que é o normal do mercado. Você não consegue, com outras raças, esse ganho de peso no bezerro. É um negócio extraordinário. Você já tem um curso aí em São Paulo que ensina as pessoas a fazer o boi 777, né? Sim. Então, com a raça cimental ou Sim Brasil, você já consegue largar na frente com mais peso logo na desmama, porque esses animais têm uma mãe muito leiteira, parece que você está dando ração para os animais, mas na realidade é leite sobrando. Tá? Então, dá esse aspecto muito bonito no gado, muita musculatura, eles desmamam muito bem e fazem uns animais bem diferenciados em relação a outras raças, até as europeias mesmo, porque a raça cimental é uma raça de dupla aptidão, bem característica disso. Então, a gente tem umas fêmeas que é todo o diferencial nosso, a maior parte é por conta dessa fêmea, que é muito leiteira. A precocidade, então, dos filhotes é muito maior do que o 777, né? Com certeza. A gente tem um colega produtor no norte de Minas Gerais, se chama Rodrigo Canabrava. Ele está no norte de Minas, ele tem milhares de cabeças de gado, é um grande pecuarista lá, e ele usa muito o sangue de cimental. Né? E também, acho que ele tem Sim Brasil também, ele usa também Sim Brasil. E esses animais já podem ser tirados da mãe para fazer uma adaptação e colocar direto lá no confinamento. Então, ele já vende animais com 14 meses, 18 arrobas. Então, é uma precocidade enorme, é um ganho de peso muito bom, que ele já larga muito na frente das outras raças, na parte lá, na desmama. Né? Depois é só você fazer uma recria bem feita, e aí você tem que ter, se for a pasto bom, lógico, você tem que ter um manejo adequado, um pasto bom, a parte nutricional tem que estar boa, porque é um gado só vai desempenhar a parte genética dele se tiver todo esse manejo nutricional adequado, né? Isso sim. Ô, senhor Antônio, e quando a gente fala em gado de corte, a gente... Não precisa chamar de senhor. O cabelo é branco, mas só tem 47 anos. É que eu fiquei com cabelo branco dele. Eu vou ter que falar seu Antônio, então, porque eu não consigo falar só Antônio. Mas, Antônio, quando a gente pensa em gado de corte, sempre a gente compara muito com o Nelore, né? Até o cimental mesmo. O senhor acha que sim, o Sim Brasil, além dessa precocidade do bezerro, qual a vantagem? O senhor acha que ele chega numa arroba maior? Ou mesmo até a precocidade um abate mais rápido? O senhor vê uma vantagem no Sim Brasil em cima dessas outras raças? Olha, o Brasil tem a vantagem de ter um crescimento mais rápido, tá? E você aproveita a rusticidade do gado zebu.
Essa é a grande vantagem. Você vai conseguir fazer muito facilmente cruzamento industrial com animal cobrindo a campo. Tá? Em todos os lugares do Brasil ele vai conseguir fazer isso. Então o Sim Brasil ele vai se adaptar muito bem e ele vai ter, junto com isso, a qualidade de carcaça e o ganho de peso do gado cimental. Você pega a rusticidade e a adaptabilidade do gado zebu e pega essa parte da carcaça de ganho de peso do cimental. Então as raças sintéticas que existem no Brasil existem por conta disso, por conta da adaptação. Porque se for para criar o puro, você tem uma heterose maior. Né? Mas ele nem sempre vai se adaptar em todo lugar do Brasil. E o Sim Brasil é muito mais fácil de acontecer essa adaptação. Né? Você consegue, a vantagem do Sim Brasil é essa, é adaptar em todo lugar para fazer cruzamento com os animais cobrindo a campo. E qual a vida útil de um reprodutor Sim Brasil? Olha, ele se assemelha a um zebu. Ele, por ter 3/8 de sangue zebu, ele vai muito longe. Assim, não dá para a gente dizer uma quantidade de anos que ele consegue cobrir, mas eu tenho colegas aqui com animais há 10 anos cobrindo vaca e está lá cobrindo ainda até hoje. Tá? Tem vários colegas que têm gado bastante. E outra coisa, a fêmea, ela é uma fêmea muito longeva. É muito longeva. Elas dão cria, ela tem muita fertilidade, praticamente pare todo ano. Tem muita fertilidade e longevidade. Não dá muito problema de casco. É um animal que tem saúde. E quando você faz esse cruzamento para fazer as raças sintéticas, no caso do Sim Brasil, aí você ainda melhora essas características de saúde do animal. Isso acontece até em gado de leite. Você pega duas raças europeias, só no fato de você cruzar as raças de leite, você já tem um mestiço meio sangue ali, a vaca já tem um casco melhor, já dá menos problema de mastite. Mesma coisa acontece no corte. Quando você cruza duas raças, você dá a heterose lhe traz um monte de vantagens, não é só o ganho de peso, traz umas vantagens também na parte de saúde reprodutiva. Bacana. E, Antônio, qual é o sistema que eles ficam? É intensivo, extensivo, semi-extensivo? Olha, na minha fazenda é extensivo, tá? Mas eu tenho conseguido resultados fantásticos aqui. Eu fiz no início, eu fiz uma parceria para conseguir comprar mais animais e ter uma oferta maior para conseguir botar mais pressão de seleção. Eu fiz uma parceria com um primo meu, que tem uma outra fazenda aqui próximo de mim, e eu comecei a fornecer sêmen do cimental para ele de graça, tá? E ele me dava preferência na compra das fêmeas, tá? E quando ele fez isso, eu ganhei muito no volume dos animais para fazer uma pressão de seleção maior. Né? Então, eu perdi o fio da meada aí. A sua pergunta foi especificamente sobre o quê? Sobre o sistema de criação, isso é extensivo. O senhor respondeu. Mas você respondeu. Aí nessa compra dessas fêmeas, no primeiro ano, eu também comprei os machos. Comprei toda a desmama dele de macho. E coloquei esses animais num sistema de recria e engorda a pasto. Com sal, na época sal de baixo consumo. Tá? E esses animais, a cabeceira desse lote não foi a média do lote, tá? Mas quando completou 2 anos de idade, quando eles completaram, eu vendi a cabeceira, os primeiros 20 animais eu vendi para o abate. E eles deram 20 arrobas com 24 meses de idade. Isso é um desempenho fantástico para quem está criando a pasto. O meu pasto aqui, a parte nutricional dele é boa. A gente tem um capim aqui chamado pangola, que é praticamente só folha, não tem talo, tudo, e isso ajuda muito, tá? Mas é um desempenho praticamente de quem consegue isso com coxo, colocando concentrado em coxo, na fase final, pelo menos. Eu consegui a pasto. Tá? De média não dava isso o lote. Mas só para você ter ideia, a cabeceira que foi vendida para o abate aqui foi dessa forma, deu 20 arrobas com 24 meses. Então é uma coisa espetacular. Agora, esse ano eu vendi uma boiada, que até na live que nós fizemos ontem para todo o Brasil, foi mostrado muitas fotos do gado aqui de Alagoas, do gado da minha fazenda. E mostraram uma boiada lá, e essa boiada foi abatida com quase 26 arrobas, com 35 meses de idade.
também deu uma média de mais de 700 gramas por dia, desde o nascimento até o abate, com o gado a pasto. Isso é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha tido esses resultados antes. Muito bom mesmo. Ô, senhor Antônio, você, Eu já ia me cortar. já me corrigi, eu já corrigi eu mesmo ali na hora. Beleza. Você tem veterinário na sua propriedade ou que o senhor chama em algum momento que é necessário para cuidar dos bois? Eu não tenho, na minha fazenda que eu crio Sim Brasil, eu não tenho no dia a dia veterinário. Mas eu faço toda a parte reprodutiva com veterinário porque eu faço com IATF. Então, a gente faz algumas IATF durante um período de 4 meses, como se fosse uma estação de monta normal, só que eu faço com IATF. Então, é preciso a presença do veterinário, e eu tenho um veterinário que faz essa parte reprodutiva para mim. Então, sempre que precisa de veterinário, é sempre na parte de inseminação. O resto, o senhor mesmo cuida, sabe, entende, né? O normal é assim, quando surge alguma coisa que você não sabe o que é, você pega o telefone, dá uma ligada para o veterinário que sempre vem, e ele esclarece geralmente tudo à distância, tá? No dia a dia eu não tenho. Mas é sempre bom você começar a fazer uma seleção. Eu estou já com problema de mão de obra aqui. Na parte dos funcionários ainda tem alguns que são analfabetos, tudo. Isso dificulta um pouco no manejo do gado, nas anotações, nas coisas. Então, isso é ruim. É preciso a gente fazer uma seleção melhor em relação a isso, e eu estou pensando agora em contratar um técnico, inclusive já tem uma pessoa que está esperando um retorno meu, porque eu quero começar a dar uma melhorada no nível da mão de obra, porque às vezes você fica à frente de tudo e começa a faltar a sua presença num lugar, no outro, e as coisas não andam como deveriam andar. Então é muito importante essas equipes, você ter uma pessoa de nível melhor que possa, vamos dizer assim, você determina para ela, ela vai lá acompanhar o trabalho no campo, facilita demais. Sim. E qual o valor em média de um Sim Brasil? Olha, não tem ainda um valor assim, mas eu, quando começar a vender, eu tenho como referência aqui, no meu estado, tem uma pecuária de corte muito boa na parte de zebu. O Nelore do meu estado é espetacular. A gente tem leilões agora, acabou de passar o período nosso da pecuária, da exposição agropecuária nossa, que tem vários leilões, leilão todo dia. Então nós tivemos leilões de 25 mil de média, nós tivemos leilões de 22 mil de média, de amigos meus, teve um vizinho de fazenda meu que deu 23, eu fui 25 mil de média. Então eles conseguem vender muito bem em leilão. Na fazenda, eles vendem em torno de 15, 16 mil reais um touro, na fazenda. Não tem aqueles custos de leilão, não tem, quando você prepara um animal para leilão, você gasta mais concentrado, você tem um custo maior. Na fazenda, é feito uma venda direta, num prazo menor e um preço mais barato. Então, como o Sim Brasil, na minha opinião, vai proporcionar até um ganho maior do que esse Nelore que esse pessoal vende, eu tenho que procurar vender pelo menos no preço que eles vendem na fazenda, né? Sim. Se a gente não valorizar o produto nosso, quem vai valorizar? Então a gente tem que começar a fazer, se a gente tem a certeza de que vai entregar algo até melhor do que eu entrego um Nelore puro, então a gente tem que valorizar o produto. Sim. Com certeza. A ideia é vender em torno de 15, 16 mil reais um reprodutor. Reprodutor. Voltando ao assunto que o senhor falou que está para contratar uma pessoa para te ajudar, o controle genético, o controle das matrizes, do sêmen, do gado, do reprodutor que o senhor tem, o senhor faz e controla todo mundo, sabendo quem são os descendentes dele, tudo, para que no próximo ano não ocorra, no próximo cruzamento, não ocorra a consanguinidade? Sim, eu faço, essa parte fica comigo, eu não delego para ninguém, justamente para não ter erro, tá? Então a gente tem o registro genealógico em mãos, e a gente pode fazer uma tabela até Excel, uma coisa simples, ou através de um programa de computador. Eu utilizava um programa que se chamava ADM Rebanho, mas eu tive um problema aqui já 2 vezes, eu perdi o HD e não estava com o backup completo. É uma falha que houve aqui e eu perdi muitos dados. Mas como eu comecei de novo no Sim Brasil,
com essa parceria que eu fiz com o meu primo, eu entregava para ele um touro por ano. Tá? Então, todos os animais que vinham naquela geração, naquele ano, eram todos filhos de determinado touro. Então, ficou mais fácil. Eu coloquei ferro para marcar, e aí eu sei a descendência. Depois, na outra geração, eu já vou ter toda a parte genealógica, não tem como errar, porque você tem o controle genealógico no registro lá da própria associação. Então, aí eu vou fazer uma tabela, para ficar mais simples, para não estar puxando uma ficha de cada na hora de inseminar, eu já faço uma tabela com o número da matriz e o sêmen que eu posso usar nela. Então, em poucas folhas, você está com tudo em mãos ali para que não ocorra essa consanguinidade. Entendi. E diante de tudo isso, da sua experiência nesses 7 anos, qual a perspectiva que o senhor tem para o Sim Brasil, o futuro do Sim Brasil aqui no Brasil? Eu acho que está ocupando um espaço pequeno em relação ao que vai ser no futuro. Ontem na live eu puxei esse assunto e eu expliquei o seguinte, na América Latina inteira tem a raça Simbra, tá? Que é o nosso Sim Brasil. Só que aqui no Brasil, o fundador da associação conseguiu colocar o nome Sim Brasil, porque a Associação Mundial não queria deixar. E ele, no final, conseguiu colocar, o senhor Agostinho Caiado Fraga, o nome Sim Brasil. Mas é o mesmo Simbra. Só que o Simbra, na América Latina inteira, é feita com a raça Brahma. O vem com o Brahma. E o nosso foi feito principalmente com Guzerá, lá no Espírito Santo, no início, e com o Nelore. Então, a gente conseguiu colocar esse nome Sim Brasil, e aqui no Brasil utilizou mais Guzerá e Nelore para fazer. Tabapuã também usou muito. Então, a gente usa... Mas é o mesmo Simbra, é o mesmo princípio, é cimental com a raça zebuína. Antônio, e em relação aos seus filhos, você acha que eles vão querer seguir com essa mesma coisa que você tem, ou eles vão querer ir para outra área? Primeiro, eu tenho que dizer que eu não estou com a mesma precocidade que tem meus animais, tá? Eu não estou com filho ainda. Mas estamos próximos desse ano. Nem um sobrinho. Muito, eu estou casado já há vários anos, não apareceu, e agora, nesse momento, eu estou com minha esposa, nós estamos cuidando disso aí, até para um acompanhamento médico para ver o que está acontecendo. Se eu for no Brasil, se eu fosse no Brasil, eu já estava com um monte de filho aí, viu? Mas olha só, a gente tem que incentivar a sucessão dentro da família. Tá? Essa questão de sucessão é difícil em todo setor. É na parte industrial, na parte do campo, e no campo ainda é mais difícil. Por quê? Porque passou um grande tempo aí, um período muito grande, em que os pais falavam, olha, vai cuidar em estudar medicina, vai ser advogado, que a fazenda não está dando lucro, isso aqui não vai dar para todo mundo. Então, foi essa mensagem que os fazendeiros passavam para seus filhos o tempo inteiro. E depois, eles viram bons médicos, bons advogados, ninguém quer mais saber do campo, e tem um problema de sucessão. Então, eu acho que é muito do enfoque que você dá para seu filho, o que você diz da profissão para seu filho. Né? É uma atividade que, se você for uma pessoa empreendedora, inovadora, você consegue bons ganhos na atividade agropecuária, mas precisa fazer as coisas certas, porque a concorrência é muito grande. Então, não são grandes lucros por animal. A gente tem que procurar aumentar a produtividade da fazenda e ter ganhos maiores por área, né? Porque por animal o lucro não é tão grande, é uma atividade que tem um imobilizado muito grande, valores de fazenda enorme, e quando você vai ver o que você retira da fazenda, daquele patrimônio que você tem, é muito pouco. Então foi por isso que a sucessão em fazenda está ficando um pouco difícil realmente. Mas como nos últimos 2, 3 anos deu uma melhorada em preço, e as pessoas estão ganhando mais, estão incentivando seus filhos também a ficarem no negócio. Entendi. Antônio, eu agradeço muito a sua participação, sua ajuda, passar o seu conhecimento para nós, foi muito esclarecedor. Tempo também. Tá? Mas você já vai terminar? E dava para ficar conversando aqui, mas 2 horas. Vocês estão com aluno fraco, viu? O professor vai chamar a atenção de vocês aí. É culpa da professora, ela vai ver esse vídeo depois. Ela falou, é só 20 minutos. A gente acha que já está aqui já há 40. Aí ela vai tirar, eu vou tirar a nota porque passou. Vai tirar nota ainda.
Se vocês tivessem me dito que só eram 20 minutos, eu tinha acelerado mais o que eu estava contando. Imagina, foi maravilhoso. Foi muito bom conhecer essa raça um pouco mais, ela a fundo, direto do produtor. Realmente foi muito bom, muito esclarecedor. Olha só, no meu Instagram, que eu adicionei vocês aí, eu sou muito seletivo lá, eu não permito pessoas assim alheias entrar lá se não tiver um vínculo com o setor. Eu prefiro ter menos gente seguindo, mas pessoas assim bem focadas no negócio agropecuário, na pecuária em si, né? Então vocês vão ver lá, eu coloco sempre no meu Instagram os animais que são frutos desses cruzamentos aí que nós falamos. Então vocês podem ficar acompanhando lá, que foi não foi, eu coloco fotos lá dos animais, aí você vê a qualidade dos animais de Cimental e Sim Brasil que tem lá. Na live ontem, as fotos foram todas lá do meu rebanho. A gente fez uma live com o presidente da associação, com o ex-presidente, no site da Compre Rural. Se você colocar no YouTube, você vai ver lá uma live. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam a de leite, que foi um dia antes, e também a de corte. Tem muitas informações para vocês lá. E eu não vou tirar vocês que estão me seguindo. Tá tudo veterinário aí, então pode me seguir. Não desculpa. Qual que é o nome do canal lá no YouTube? Compre Rural. Compre Rural. É um site de notícias agrícolas, todos. É um site bem conceituado, tem muita gente seguindo eles. E eles, do site lá, o Márcio do site é que fez a live com a gente ontem, pelo stream. Sim, nós vamos lá dar uma olhada nessa live aí para Acompanhar com certeza. verificar, aprender mais um pouquinho mais sobre a raça. É bom, e esses dados de quando foi fundada a associação, tudo, eu não sei, mas na live ontem foi falado pelo presidente, pelo ex-presidente, e esses dados históricos, assim, você consegue também no site da associação, outras informações vocês conseguem lá na associação, tá bom? Perfeito. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito obrigado, Antônio. Nada. Muito obrigado À mesmo. vontade. Obrigado pelo seu tempo e pela sua disposição de nos explicar sobre a raça Sim Brasil. Tá bom, um abraço para vocês, boa noite. Boas ordens aqui. Boa noite. Tchau, até logo. X lá em cima e compartilhar.